Voltamos para o terceiro bloco dessa nossa segunda aula sobre direito das obrigações. Falávamos das obrigações cumulativas, alternativas, pluralidade de objetos. Mas faltou uma delas, né? E é dela que nós vamos tratar agora, na sequência da aula. Eu abordo agora as obrigações facultativas. Obrigações facultativas, e eu queria te chamar a atenção para esse detalhe aqui, olha. Obrigação com faculdade de solução. Facultativas são obrigações com faculdade de solução. Veja bem, não estão previstas expressamente, previstas no nosso Código. No Brasil não. Na Argentina, é o artigo 648 do Código Civil da Argentina. No Brasil não há previsão expressa, mas a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em admitir as obrigações facultativas. Na verdade, as obrigações facultativas não são diretamente expressas no Código porque decorrem da autonomia privada. Decorrem da autonomia privada e as obrigações facultativas, na verdade, sofrem de um problema terminológico. Quando se fala em obrigação facultativa, termina-se induzindo a um erro. Nós terminamos levando a crer que facultativas têm a ver com alternativas. Nós terminamos deixando subentendido que nas obrigações facultativas existem duas ou mais prestações possíveis. Nada disso. Nada disso. As obrigações facultativas são obrigações simples. Simples. Uma única prestação possível. Uma só. Nas obrigações facultativas há uma só possibilidade de cumprimento. Contudo, o negócio jurídico, autonomia privada, tá vendo? Tá percebendo? O negócio jurídico, a autonomia privada, permite ao devedor se exonerar da obrigação entregando uma coisa diversa, entregando algo diferente. Ou seja, na obrigação facultativa, o que se quer, o que se pretende é ajudar o cumprimento da obrigação. É dar ao devedor uma alternativa, uma via possível para cumprir. Uma obrigação que fica, me permita a expressão, de stand-by. Por que essa obrigação fica de stand-by? Observe, devedor, vou pegar o exemplo mais comum. Devedor, você tem que entregar uma safra de feijão. Uma safra de feijão. Pois é, mas o feijão nem sempre é fácil plantar, o devedor pode ter dificuldades com aquele grão específico naquele ano, naquela região. Então, olha, devedor, tá bom, você deve me entregar uma safra de feijão, mas você pode cumprir a obrigação me entregando uma safra de soja, ou então 2 de soja no lugar de 1 de feijão. Você pode me entregar 2 de soja no lugar de 1 de feijão. Facilitação do cumprimento da obrigação. A finalidade, portanto, de uma obrigação facultativa é facilitar o cumprimento pelo devedor. Permitir ao devedor uma outra via possível. Mas bem, o importante é perceber. Se restar descumprida a obrigação. Se restar descumprida a obrigação, porque houve perecimento da coisa principal. Principal não, da coisa devida, porque só tem uma coisa devida. Retrato até essa expressão principal. Nada de principal. A coisa devida. Se a coisa devida não for cumprida, aí depende, vamos lá. Se a coisa devida pereceu sem culpa do devedor, está extinta a obrigação. Bom, mas por que está extinta a obrigação? O credor poderia exigir aquela coisa facultativa, aquela prestação facultativa? Não. Se a coisa pereceu sem culpa, extingue-se a obrigação. Mesmo que a coisa facultada ao devedor permaneça íntegra. Mesmo que aquela coisa permaneça íntegra,
já estará extinta. Já estará extinta a obrigação. Mas, se a coisa devida perecer por culpa do devedor, se ela pereceu por culpa do devedor, o devedor pode entregar a coisa facultativa. Pode entregar aquilo que lhe era facultado. Mas o credor só pode exigir a coisa devida. Esta é a ideia da obrigação facultativa. É a autonomia privada permitindo ao devedor cumprir a obrigação de modo diverso. Eu diria que no Código Civil nós vamos encontrar um excelente exemplo de obrigação facultativa. Excelente, excelente. O Código não cuida da categoria, né? Mas termina apresentando um ótimo exemplo. Você vai conferir comigo? É o artigo 408, cláusula penal. Cláusula penal está aqui na sua tela, o 408. E esse artigo 408 fala, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação. Então vamos lá. Olha que coisa lógica. Cláusula penal. Cláusula penal é multa. Então, vamos lá. O Anderson celebra comigo um contrato e o Anderson se compromete. O Anderson celebrou comigo um contrato e se comprometeu a me entregar um carro. Um carro. O Anderson irá me entregar um carro e eu pagarei a ele por esse carro. Muito bem. Esse carro pereceu sem culpa. Caiu um raio no carro, estragou, alguém bateu no carro, deu perda total. Sem culpa de Anderson, o carro pereceu. Muito bem, extinguiu a obrigação. Extinguiu. Só que no meu contrato tinha uma cláusula penal, dizendo, olha, Anderson, se você não me entregar o carro até o dia tal, você vai pagar a multa. Observe, vai pagar a multa. Atenção agora. A cláusula penal pode ser exigida se o carro pereceu sem culpa? Não. Se o carro pereceu sem culpa, extingue-se a obrigação. Nem eu pago a ele, nem ele me entrega o carro. Está extinta a obrigação. Mas observe, se ele foi culpado pela perda do carro, foi ele que bateu o carro, por exemplo, então agora ele pode cumprir a cláusula penal e extinguir a obrigação. Ele vai cumprir a cláusula penal, que é uma faculdade para ele. Mas observe, eu não posso dizer, olha, Anderson, eu não quero mais o carro não, me entrega logo a cláusula penal. Eu não. Eu só posso executar o carro, que é a prestação devida. Se eu não vou executar o carro porque ele não existe mais, aí eu posso agora, executar o carro e ele pode se exonerar me pagando a multa. É uma faculdade para o devedor. Aí nesse belo exemplo da cláusula penal, e sempre que eu falo em cláusula penal, eu tenho uma vontade louca de lhe lembrar, isso está dentro de mim, porque é o que mais cai em concurso. O que mais cai em concurso? 413 do Código. Nunca esquecer que a cláusula penal pode ser reduzida de ofício pelo juiz. Reduzida de ofício pelo juiz quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando ela se mostrar manifestamente excessiva. Não esqueça, hein? O juiz pode reduzir equitativamente a cláusula penal quando a obrigação foi cumprida em parte ou quando ela se mostrar excessiva. É o que se chama função social da cláusula penal. Função social da cláusula penal. Essa possibilidade de redução equitativa pelo juiz, de ofício inclusive, quando a obrigação foi cumprida em parte ou quando ela se mostrar excessiva. Muito bem. Função social da cláusula penal, só para você se ligar, o 413 do Código Civil. O avanço. Pluralidade de sujeitos agora. Vamos falar de mais um critério. Classificação das obrigações pela pluralidade de sujeitos. E aqui as obrigações podem ser simples, divisíveis, indivisíveis e solidárias e haja critério. Simples, divisíveis, indivisíveis e solidárias são as diferentes possibilidades de obrigações quanto à pluralidade dos sujeitos. Venha comigo e muita atenção agora. As obrigações simples são aquelas em que não há multiplicidade de partes. Não há. As obrigações simples são aquelas em que há um credor e um devedor. E só. Não há pluralidade e, consequentemente,
E, consequentemente, não há preocupação em saber quem vai cumprir em favor de quem. Só tem um devedor, só tem um credor, eles é quem tem de cumprir. Portanto, a obrigação simples não traz complexidade subjetiva. Não traz. Diferente das obrigações simples, são as obrigações divisíveis. E divisíveis são as obrigações nas quais há mais de um credor ou devedor, mais de um. E a prestação pode ser fracionada em tantas partes quantos sejam os sujeitos. Divisível. Divisível é a obrigação em que há mais de um credor, mais de um devedor, e a obrigação pode ser fracionada, dividida, em tantas partes quantos sejam os sujeitos. Observe, observe. Se há 2 ou 3 credores, a obrigação pode ser fracionada em 2 ou 3 partes. Se há mais de um devedor, do mesmo modo. Olha, atenção. Aqui seria o exemplo de uma obrigação de pagar dinheiro. Obrigação de pagar dinheiro, se você supuser 2 devedores, cada um está obrigado pela metade. Se você supuser 2 credores, cada um receberá a metade. Então, obrigação de dar dinheiro, ordinariamente é uma obrigação divisível. Atenção, no Código Civil, a regra geral da pluralidade de sujeitos é a divisibilidade. A regra geral. A regra geral das obrigações com pluralidade de sujeitos no Código Civil é a divisibilidade. E olha, vem cá, tem lógica, não tem? Se tem mais de um credor ou mais de um devedor, a regra geral é dividir entre eles. Essa máxima latina aqui, olha, palavra em latim eu quero marcar para você não se perder, né? Ninguém tem obrigação de saber latim. Concurso, partes, fiunt. A regra é o rateio entre as partes. Rateio entre as partes. Ou seja, se há mais de um credor ou mais de um devedor, a regra geral é de que a obrigação será rateada proporcionalmente entre eles. Exceto se a obrigação for indivisível ou solidária. Exceto se ela for indivisível ou solidária, venha comigo. Ela será indivisível. Indivisível. Será aquela obrigação em que há mais de um credor ou mais de um devedor. Claro, né? Mais de um sujeito. E a prestação não admite cisão. E não será possível cindir a prestação entre os sujeitos. Não será possível cindi-la entre os sujeitos. Não é possível cindi-la. E o que é a impossibilidade de cisão? O critério aqui é naturalístico econômico. É o artigo 258, o Anderson te mostra. Na sua tela, 258, a obrigação é indivisível. Só para passar, viu? O 257 antes é o que consagra a divisibilidade como regra, né? Então tá aí. 257, regra geral, a obrigação será divisível quando há pluralidade de sujeitos. Mas vamos lá, 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto coisa ou fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica. O critério, portanto, é naturalístico econômico. Será indivisível a obrigação cuja prestação não possa ser dividida em diferentes partes sem a perda da sua homogeneidade econômica. Se a prestação não pode ser dividida sem perda de sua referência econômica, a obrigação é indivisível. Entrega de um apartamento, entrega de um animal. Entregar um apartamento ou entregar um animal é indivisível. Não tem como esquartejar o bichinho para entregar. Não tem como entregar a sala e não entregar o banheiro. Então, se a prestação não admite fracionamento sem a perda da referência econômica,
A obrigação é indivisível. Indivisível, portanto, segue o critério da natureza com referência econômica. Critério naturalístico, econômico. Naturalístico, econômico. Olha, entretanto, o próprio Código Civil admite a chamada indivisibilidade intelectual. O próprio Código. O próprio Código autoriza a indivisibilidade intelectual. Bom, a indivisibilidade intelectual é quando há mais de um sujeito e o objeto poderia ser fracionado entre eles, dinheiro, por exemplo, dinheiro, mas a vontade das partes, a norma ou a decisão judicial torna a obrigação indivisível. De novo, indivisibilidade intelectual significa, pela natureza, a prestação admitiria divisão, admitiria fracionamento, mas a vontade das partes, a norma jurídica ou a decisão judicial torna indivisível algo que ordinariamente admitiria fracionamento. Decisão judicial. Basta você pensar uma decisão judicial que impõe a dois devedores a obrigação de pagar uma dívida à vista. Pagar uma dívida à vista pode tornar indivisível algo que, em princípio, admitiria divisão. Muito bem. É preciso agora observar a diferença entre a indivisibilidade com pluralidade de devedores e a indivisibilidade com pluralidade de credores. Venha comigo. Com pluralidade de devedores, então, obrigação indivisível, pluralidade de devedores. Vamos aí imaginar a entrega de um animal? Entrega de um animal e tem dois devedores. Atenção, cada um pode ser compelido a entregar o todo. Lógico, né? Cada devedor pode ser compelido a entregar o todo. E quem entregar sozinho, subroga-se no crédito. Então, eu e o Anderson somos obrigados a entregar um animal, um cavalo, que vendemos. Eu posso ser compelido a entregar sozinho? Posso. E se eu entregar sozinho, eu vou me subrogar no crédito em relação ao Anderson. Claro, terei, portanto, direito regressivo em relação a ele. Direito regressivo decorrente da subrogação. Um ótimo exemplo, pagamento de taxas condominiais. A jurisprudência vem entendendo que o pagamento de taxas condominiais é uma obrigação indivisível, com pluralidade de devedores. Então, tem dois ou mais devedores, a obrigação é indivisível. O condomínio pode cobrar de qualquer deles e quem pagar sozinho terá direito regressivo em relação aos demais. Diferentemente, venha comigo, se a pluralidade é de credores, obrigação indivisível com pluralidade de credores. Aqui tudo muda. Vamos lá? Com pluralidade de credores, a situação é diferente. Cada credor pode exigir o todo. Lógico que sim. Cada credor pode exigir integralmente a prestação. Mas o devedor somente se isenta da dívida, somente se exonera entregando a todos em conjunto ou exigindo uma caução de garantia. Repetindo, se a pluralidade é de credores, cada um pode exigir o todo. Claro, a prestação é indivisível. Mas o devedor somente se isenta se entregar a todos em conjunto. Se entregar a todos em conjunto ou entregando a um só, exigir caução de garantia. Aquele que exigir sozinho, o devedor só se exonera se entregar a ele com uma caução de garantia. Muito bem. O STJ vem entendendo essa garantia tão importante que o STJ entende, viu? Marca aqui comigo, que o pagamento errôneo de obrigação indivisível não quita a obrigação. Olha esse RESP 868-556, Mato Grosso do Sul. O pagamento errôneo em obrigação indivisível não quita a obrigação. Já entendeu? Pagou a um só e não tomou garantia, a obrigação se mantém em relação aos demais. E se mantém mesmo. Bom, agora é importante perceber que se um dos co-credores receber o pagamento com garantia, um dos co-credores recebeu a obrigação indivisível prestando a garantia. Ele se obriga agora
a pagar as partes dos demais, as frações dos demais cocredores. Se foi prestada a garantia corretamente, o pagamento vai ser válido e aquele que recebeu sozinho terá a obrigação de ressarcir os demais. Eu quero lhe chamar a atenção ainda para um outro detalhe. O efeito da remissão. Remissão, vamos lembrar aqui um detalhe? Escreve aqui comigo, olha só. No direito nós vamos ter dois tipos de remissão. No sistema jurídico a gente pode ter a remissão com cedilha e vamos ter a remissão com dois S's. A remissão com dois S's. Essa remissão com cedilha tem natureza de pagamento. Corresponde a pagamento. Já a remissão com dois S significa perdão. Pois bem, a remissão, dois S, o perdão de um dos cocredores gera o quê? Confira comigo agora o 262. Em se tratando de obrigação indivisível com pluralidade de credores, se um dos credores remitir, remissão com dois S, perdoar a obrigação não fica extinta para com os outros, não fica. Mas os outros só podem exigir descontando a cota do remitente. Descontando a cota do remitente. Ou seja, está dizendo o quê? Se três cocredores de uma obrigação indivisível, um deles perdoou. Os outros dois continuam podendo exigir a obrigação indivisível, mas devem devolver a quantia respectiva daquele que perdoou. Não esquecer que esta mesma lógica, este mesmo entendimento se aplica, olha só, na transação, na novação, na compensação e na confusão. Então, se um cocredor transacionou, novou, compensou ou se confundiu com o devedor, os outros continuam podendo exigir o todo, claro, porque a obrigação é indivisível, descontando a parte respectiva. Abatendo a parte respectiva, importantíssima essa lembrança. Olha, e para a gente terminar, vamos imaginar agora a questão da perda do objeto. E se o objeto perdeu? Vamos lá? Se o objeto perdeu sem culpa dos devedores, extingue-se a obrigação. Não tem nem o que discutir, né? Perda de objeto sem culpa, extinção. Mas se a perda do objeto se deu com culpa de um dos devedores, converte-se em perdas e danos. Converte-se em perdas e danos, que aí se tornou obrigação divisível. Então, converte-se em perdas e danos, e a obrigação se tornou divisível, cada um responde, portanto, por uma parte. E só o culpado indenizará. Além do valor correspondente, a indenização caberá só ao culpado. Mas todos os codevedores respondem agora proporcionalmente, porque a obrigação se tornou divisível, pelo valor da coisa perdida. Pelo valor da coisa que se perdeu, todos respondem com uma obrigação divisível. E a indenização imputável somente àquele que atuou culposamente. Claro, a culpa não poderia perpassar a pessoa do culpado. Nesse caso, o princípio da intranscendência da pena. E por fim, as obrigações podem ser divisíveis, você viu comigo, é a regra geral, indivisíveis. Indivisibilidade por um critério da natureza, quando a coisa não admite fracionamento sem perda do seu valor econômico. E, finalmente, as obrigações solidárias. Solidárias são as obrigações que criam uma massa única de credores ou devedores. Aqui, nós vamos ter um bloco único. São duas ou mais pessoas no polo ativo ou no polo passivo. São múltiplos protagonistas, todos formando um bloco compactado. Na solidariedade, há uma pluralidade de sujeitos, mas há uma unicidade de objeto. Unicidade de objeto. E aí, cada um deles representa os demais. Eles formam uma massa única de interesses, plúrimos sujeitos, com um único vínculo. Esta é a solidariedade. Não se confunde em absoluto com a obrigação indivisível. Você percebeu que na indivisibilidade, o critério natural impede a divisão. É o cavalo, é o imóvel, é o automóvel. Não dá para entregar dividido. Não dá para cumprir a obrigação de forma dividida.
Na solidariedade, não. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. É o artigo 265. E esse famoso artigo 265 estabelece que a solidariedade não se presume. A solidariedade não se presume e vem ou da vontade das partes ou da lei. Aliás, o STJ vem entendendo, está aqui, olha, na sua tela, que não se admite analogia. Não se admite analogia para a solidariedade. RESP 859-616, Rio Grande do Sul. Está aí. E a solidariedade, portanto, não se presume porque ela decorre da vontade das partes ou da lei. Difere-se, portanto, das obrigações indivisíveis. Aqui você pode perceber que uma obrigação será solidária, sendo divisível ou indivisível. Nós podemos ter uma obrigação divisível e solidária, dinheiro, e podemos ter uma obrigação indivisível e solidária, a solidariedade formando uma massa única, e não admitindo analogia. Exemplo, alimentos. O artigo 1698 estabelece que a obrigação alimentícia não é solidária, é subsidiária. Vamos pensar nos avós? O filho não consegue cobrar a pensão integral do pai, o pai não tem condições de pagar integralmente a pensão, e aí esse filho agora parte para buscar dos avós. Uma pessoa pode ter até 4 avós. Esta obrigação alimentícia para os avós seria solidária? Não. A obrigação dos avós é subsidiária, só depois dos pais, e proporcional. Cada avô pagará correspondente à sua capacidade econômica. Então, a obrigação alimentícia dos avós é subsidiária e proporcional. Não é solidária. O único caso de obrigação alimentícia solidária no Brasil, só tem um, mais nenhum. O único caso de obrigação alimentícia solidária é em favor de pessoa idosa. É o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Artigo 12 do Estatuto do Idoso é o único caso de obrigação alimentícia solidária, não tem nenhum outro. Olha, solidariedade pode ser ativa ou passiva, né? Então, 2 ou mais credores solidários ou 2 ou mais devedores solidários. Eu primeiro falo da solidariedade ativa, venha conferir comigo. Solidariedade ativa, multiplicidade de credores e todos eles formando um bloco único. É preciso lembrar que a solidariedade só se apresenta nas relações externas. Internamente, cada um tem a sua parte. Cada sujeito, cada devedor, credor, aqui estamos falando de credores, né? Solidariedade ativa tem a sua parte, a sua fração. A solidariedade é nas relações externas. Nas relações externas, atenção, havendo solidariedade de credores, cada credor pode exigir o tudo. Cada credor pode exigir o tudo. Olha só, e o devedor é alheio à parte de cada um. Ou seja, cada credor pode exigir o todo e o devedor se exonera entregando a qualquer deles. A qualquer deles, independente de garantia. Mas por que independente de garantia, Cristiano? Porque aqui a obrigação não é indivisível, não. Não é a natureza dela que impede, é a vontade das partes ou a lei. Portanto, havendo solidariedade ativa, o devedor se exonera entregando a qualquer deles. Problema deles a partir de agora. Problema deles, não se exige garantia, não se exige caução, e o devedor estará isento entregando a prestação a qualquer dos credores. E quem recebeu se subroga na dívida e terá que pagar a parte dos demais. Quem recebeu sozinho se subroga e pagará a parte dos demais. Veja, portanto, que aqui pode haver um inconveniente, porque o credor que não recebeu apenas trocará de devedor. O credor que não recebeu trocará. Antes ele tinha um crédito para com o devedor, agora ele tem um crédito para com quem antes era seu co-credor. Por isso que a solidariedade ativa é raríssima. Raríssima. A solidariedade ativa é muito rara e é de pouco interesse prático. Porque sob o ponto de vista prático, cada um dos co-credores resolveria isso muito melhor através do mandato. O Instituto do Mandato resolveria isso de forma muito mais eficiente. Confira comigo o 267, está aí. Cada um dos credores tem o direito de exigir o todo do devedor,
o cumprimento da obrigação por inteiro. Bom, aqui eu quero encerrar essa análise da solidariedade ativa com um comentário a respeito do artigo 274. Cada credor pode ajuizar sua ação de cobrança. Lógico, né? Então, cada credor pode ajuizar uma ação de cobrança para cobrar inteiramente a dívida. Inteiramente. Cada credor ajuiza e ainda recebe por inteiro, né? Então, aqui tem uma pegadinha. Cada credor pode ajuizar uma ação para cobrar a dívida inteira, recebê-la por inteiro. E aí vem, mas e se a ação for julgada improcedente? Veja só, se a ação for julgada procedente, extensão da coisa julgada. Extensão subjetiva da coisa julgada. Se for procedente, os outros podem executar. Se for improcedente, não atinge os outros credores. Confira o 274. O julgamento contrário a um dos credores não atinge os demais. O favorável aproveita, a menos que se funde em exceção pessoal. Aqui você percebe, portanto, que em se tratando de solidariedade ativa, a ação promovida por um submete-se ao regime da coisa julgada secundum eventum probationis. A coisa julgada se submete a esse regime, secundum eventum probationis, na ação de cobrança promovida por um dos co-credores solidários. Essa ação de cobrança promovida por um submete-se a esse regime de coisa julgada, secundum eventum probationis. Só mais uma vez, fixando. Se o julgamento é contrário, não atinge os demais, e os outros podem promover suas ações. Se o julgamento é favorável, estende-se a coisa julgada. Extensão subjetiva da coisa julgada para favorecer os demais. Espera só um pouquinho, vamos para o terceiro intervalo e eu volto para falar de solidariedade passiva.